Casamento, a Raquelzinha. Vem aqui, Raquel. A Raquel, né, que sem dúvida é uma companheira maravilhosa, uma companheira que compreensiva. Claro que tem momentos que não só ela, né? Não só ela, os filhos, irmãos, né, a mães, é quem mais sofre, Luiziane. Não somos nós que temos essa opção pelo coletivo. Não somos nós, porque é da gente. A gente acha que é um compromisso, uma obrigação que a gente tem, é um dever que a gente tem. Nós não sentimos nada. Agora, quem sente é quem está próximo a nós. Quem sente são os filhos, a mãe, os familiares de modo geral, né? Portanto, nesse momento, eu tenho que agradecer a muita gente, né? A muitos amigos que, ao longo da minha vida, me acompanham e que me dão carinho, que me dão amor, que me dão estímulo, né? Mas, sobretudo, aqueles que estão mais próximos, que é a família, né? E, como eu disse, eu tive essa felicidade, né, de ter, além da família de sangue, a família dos meus laços de parentesco pelo matrimônio, primeiro com a Ana Lúcia e depois com a Raquel, que com a Raquel nós já estamos aí há 17 anos nessa caminhada, né? Com 2 filhos lindos, maravilhosos, o Lucas e o Davi, e com a família também da Raquel, que eu agradeço imensamente a acolhida que tive, o carinho, e inclusive, certamente com o rompimento de preconceitos, né? Afinal de contas, é um coroão, né, separado, que tinha já 3 filhos, que casa com a garota, né, mais nova, linda, né, e que, portanto, foi um primeiro momento também de romper com preconceitos. Então, enfim, e os amigos, independentemente dessa luta política, porque eu tenho muitos amigos, inclusive alguns dos quais, né, tenho embates do ponto de vista políticos. Mas como eu acho que toda relação tem que ser de muita sinceridade, de muita transparência, né? Agora mesmo como vereador, e eu atuo muito nas redes sociais e nos grupos de amigos, vai se formando aí no WhatsApp, etc. E muitas vezes eu recebo as advertências: rapaz, cara, tu se recolhe um pouco, tu vai perder, esses caras aí são teus eleitores, mas são caras, né, de direita e tal. Eu digo, não, eu acho que eu tenho que ser honesto com as pessoas. Eu não posso, porque o meu amigo, né, vota comigo, porque o meu amigo me acompanha politicamente, independentemente do partido que eu esteja, mas eu não posso enganá-lo. Eu tenho que dizer claramente quem eu sou, o que eu penso, o que eu acho que tem que ser da vida, né? E aí a pessoa não vai estar enganada, né? Portanto, eu queria, nesse momento, fazer esses agradecimentos, né, esperar que, de fato, nós possamos sempre estar juntos na vida, independentemente de qualquer questão política, mas estar juntos na vida, de buscarmos contribuir para construir uma sociedade melhor, uma sociedade mais humana, mais fraterna, mais amiga, e, de fato, merecermos a nossa condição de ser gente, de ser humano. Eu acho que o que falta muito para nós é isso, essa convicção de que nós somos pequenos seres, passando um pequeno tempo aqui nesse espaço, né, territorial, nesse universo que habitamos, e que, portanto, nós temos a obrigação de tornar a vida dos outros mais feliz, de tornar a vida dos outros mais gostosa, de tornar a vida dos outros mais agradável. Eu quero, portanto, agradecer imensamente a vocês que estiveram aqui, que estão aqui conosco celebrando esse momento da minha vida. E esses 60 anos, para mim, ele tem vários sabores, mas eu acho que eu poderia definir muito bem esse sabor, e às vezes as pessoas, a Luiziane até falou aqui nesse instante, né, porque de fato, hoje não, né, 60 anos, com a longevidade que melhorou muito ao longo do tempo, mesmo do ponto de vista físico, 60 anos é tido como uma coisa, né, ainda está digamos assim, no topo, ainda está no vigor físico e mental, etc. Né? Ainda dá para o gasto e tal. Mas de fato, eu me sinto assim, e às vezes eu escrevi um texto ontem no Facebook, agradecendo as pessoas que me cumprimentaram no aniversário, e eu coloquei mais ou menos isso, dizendo o seguinte, que eu acho que eu tomei um choque nos 60 anos, no seguinte sentido: porque 59 anos é a mesma coisa de 60 anos.
né? Não tem distinção. Acho que a partir dos 45... Não pega mais né? filo. Pronto, agora tem a vantagem. Amanhã eu estou indo na MC, aliás, segunda-feira eu estou indo na MC tirar minha carteirinha. Pois bem, mas aí eu queria colocar isso aqui. Eu, na verdade, não é por uma vaidade, né? Eu sou jovem. Não, eu nunca tive isso. Mas, de fato, eu não consigo me ver como velho. Eu não consigo me ver como... Eu quero chegar aos 90 anos escramuçando, como a gente diz no sertão. Não precisa ser escramuçando fisicamente, porque fisicamente não é possível, tem um momento que tem que parar. Mas eu quero chegar aos 90 anos com a minha cabeça, né, a mesma cabeça rebelde que eu não tive quando era jovem. Porque a minha trajetória, do ponto de vista político, ela é o inverso do que foi construído por todo mundo. Porque eu, na minha juventude, foi no interior, na década de 70, na época da ditadura militar, em que a gente se impressionava, aliás, não tinha nada de informação, onde a cabeça da gente era feita por professores sem nenhuma, no meu caso, no interior, sem nenhuma visão social das coisas, sem nenhuma reflexão sobre o mundo que a gente vivia, sem nenhuma reflexão política. Era no 7 de setembro a gente desfilar com aqueles coisas na mão, com bandeirinhas de transamazônica, a maior obra do mundo o Brasil está fazendo, uma bandeirinha de Brasil, ame ou odeie, aquelas bandeirinhas da ditadura. Então eu não tive uma infância, eu não tive nenhuma adolescência que tenha despertado para isso. Eu comecei a despertar para a luta política, apesar de desde criança participar da vida política, mas naquela visão menor ali do interior, sem nenhuma. O meu pai sempre foi político, desde garoto também. A primeira eleição que eu participei, eu me lembro dela, como foi uma campanha em 1962, eu tinha 6 anos de idade, e eu me lembro da disputa, do meu pai foi candidato a prefeito nessa época, eu me lembro de tudo. Mas naquela coisa bem provinciana mesmo, daquela coisa sem nenhuma... E claro, uma criança de 6 anos não ia ter nenhuma reflexão. Mas depois que eu, de fato, por mim mesmo vim fazer política, me aproximei do pensamento de esquerda e tal, então eu me considero aquele que fez um caminho inverso do que a juventude normalmente faz. Porque normalmente se diz assim, tanto é que se diz assim, né? É uma deturpação um jovem que não foi comunista, se diz muito isso. É uma deturpação um jovem de direita. Né? De regra que você tem o seguinte, a juventude é rebelde. Mas eu, graças a Deus, eu posso dizer isso, que a minha rebeldia vai aumentando na medida que eu vou envelhecendo. E eu quero envelhecer dessa forma. Eu não quero envelhecer, né, me acomodando. Eu não quero envelhecer achando que o mundo tem que ser isso que está aí. Eu acho que o mundo não é isso que está aí. O mundo está por ser construído. E por ser construído numa perspectiva humana, numa perspectiva de transformação humana, numa perspectiva de que nós temos que caminhar pela construção do ser sobre o ter. E mesmo nos momentos que a gente tem dificuldade, eu também tenho, inclusive sobre esse aspecto material, graças a Deus, esses momentos são rápidos, ele passa imediatamente para poder a gente não esmorecer. Então, um beijo no coração de todos vocês, quero agradecer imensamente, acabou de chegar aqui agora há pouco, meu querido compadre Volner Oliveira, né? Minha comadre Margarita Hernandes, minha cubana querida, e o meu afilhado Lucas, filho do Volner. Diz, irmão. Inclua, seu Cabral, que você não é, ninguém é velho, é menos jovem. Menos jovem, exatamente. É uma pessoa mais amadurecida. Um beijo no coração de todos vocês. Muito obrigado por vocês estarem aqui e partilharem comigo, não apenas esse dia, mas partilharem comigo tantos sonhos e tantas caminhadas. Você, 2 segundos mesmo, porque o Deodato falou muito. Mas é só para dizer que você falou muito 60 anos, né? Eu me senti convocada, né? No sentido de dizer assim, que muitas vezes, sobretudo recentemente, esse contexto, esse cenário nacional que está muito angustiante, né? Cada dia pior, a gente fica às vezes muito deprimida mesmo, chateada que todas as conquistas, os direitos das mulheres, sobretudo das mulheres, estão vindo, né, no retrocesso assim. E eu fico às vezes sem entender como é que isso aconteceu, eu fico revoltada lá em casa. Eu tenho uma maneira diferente de reagir, né? E o Deodato sempre foi muito positiva, muito.
E fazendo um resgate, assim, rapidamente na minha vida, eu era brisolista, aos 13 anos de idade. Estudei em colégio de rico, cristos. Minhas amizades não tinham nada a ver comigo. Então é uma crise de identidade terrível, porque eu não pactuava, eu não estava de acordo com aquele pensamento burguês, nunca. Ia para a praça José de Alencar, ver o Brizola. Isso aos 13 anos de idade. E deu no que deu, fui Lula, 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 casei com um petista. Então nada é por acaso na vida. Nada é por acaso. Vencemos preconceito, sei nem se isso existiu realmente, né? Porque essa coisa da idade, 18 anos de diferença, eu não vejo diferença nenhuma. Eu não te vejo com 60 anos. Nunca vi essa diferença. Talvez os outros percebam que aquela garota, eu não sou mais garota, sou uma mulher, né? Mas isso a gente constrói. Essa convivência, esse respeito mútuo, essa admiração, a gente constrói. E muitas vezes, quando eu estava angustiada, chateada, puta da vida, inclusive com o Deodato, porque é difícil. Essa coisa de política, Lisiane, você também, eu digo que vocês são os loucos. Mas, ao mesmo tempo, não tem escolha. A escolha é essa, ele está certo, tem que ir adiante, tem que ir... Só que o Deodato vai muito adiante, vai muito na frente. E eu digo, peraí um pouquinho. Né? Mas isso não existe. Não existe um pouquinho, não existe pela metade. O Deodato é intenso, é inteiro. É linha de frente, né? E eu admiro muito, muito. E eu acho que numa relação tem um amor, existe um amor, é fundamental. Mas mais do que o amor, existe um projeto de vida que é construído diariamente. Se isso não existe, não tem amor que segure, não. Vai embora. Então, o projeto de vida da gente é esse, é caminhar junto. Mesmo muitas vezes eu me revoltando, eu me rebelando, que eu não quero mais marido candidato, que eu estou de saco cheio, que isso existe. Que é difícil demais, você quer fazer outras coisas na vida. Mas, no teu aniversário, e eu sempre perguntava, vai ser candidato? Ele achava que estava me dando um jeito, eu sabia que ele estava me enrolando. Eu disse, a gente tem que conversar, vai ser candidato de novo? Como é que vai ser? Né? E ele, não, tá na